Seja bem-vindo ao Catálogo das Indústrias em Foco. Esse é o Catálogo das Indústrias, o podcast. Fique aqui se você quer saber um pouco mais de inovação, tecnologia, processo, gestão de pessoas, gestão de negócios. E hoje, falando em negócios, nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é sobre ESG. Você já sabe? Você buscou saber? Já está aplicando na tua empresa? Então, hoje nós vamos falar com uma personalidade sobre o tema, que é o escritor de um livro. Seja muito bem-vindo, João Marques. Muito obrigado pelo convite. Espero podermos trazer reflexões positivas ao empresário sobre esse tão novo que para nós é super novo. Aqui no Brasil nós estávamos falando, né? O termo ESG, ele para algumas pessoas ainda é um pouco obscuro para falar o que é, o que não é, quando surgiu. Então conta pra gente como é que surgiu o primeiro livro, né? Porque aqui a gente está olhando aqui o primeiro livro sobre ESG, né, do João Marques, com Newton dos Anjos, Ricardo Calcini, com o prefácio da Sônia Consiglio, da editora Mizuno, que vai ter agora, em dezembro, uma reedição desse livro. Né? Então, conta pra gente mais o que é ESG. Olha, ambiental, social e governança. Só o que todas as empresas precisam olhar com o tema com cuidado. Só isso. Principalmente deixar de ser um assunto teórico para ser um assunto prático. Só que, antigamente, ele era um assunto bastante teórico nas grandes empresas, com treinamento anual, palestra de uma hora, seguido de um coquetel. Na intranet, as informações para quem quisesse, desejasse ler, que nunca liam, e não tinha obrigatoriedade nenhuma. Hoje em dia, não. A sociedade, o mundo dos negócios está cobrando, inclusive, principalmente por toda a cadeia produtiva. Uhum. Então, quando você fala assim, esse é um assunto para aquela grande empresa, eu sou um fornecedor lá, eu sou pequenininho. Segurança, quem sou eu? Quem é você? Se você quiser continuar sendo, é melhor você acordar, se adaptar, não é muito, né? Ambiental, a natureza está mostrando o resultado no mundo e aqui no Brasil também. Social, de verdade, com fatos e situações. E governança, deixar de brincar. Você sabe que isso me fez lembrar, quando eu estava trabalhando numa grande multinacional, nós implementamos um grande programa onde tinham justamente elementos. Ainda não se falava em ESG, mas a gente falava em SGI, né, que é Sistema Integrado de Gestão, que era muito baseado nas normas da ISO ainda, né? Não era um pacto global como o ESG hoje ele traz. Né? Então, e isso me lembrou de quando a gente começou a olhar algumas boas práticas do que essa empresa estava fazendo, né, no mercado e compartilhando para toda a rede de distribuição. Porque isso era a coisa mais nova que tinha na época. E isso já faz mais de 15 anos. Você estava falando lá em 15 anos e eu comecei a lembrar. Eu disse, já faz uns 15 anos atrás também que eu comecei a trabalhar com isso. E isso me chamou muita atenção quando agora o tema ESG veio muito em alta, né? Falando principalmente aqui no Brasil. Mas aqui no Brasil começou no máximo 1, 2 anos. Foi depois de pandemia. Né? O que mudou efetivamente para a gente começar a alertar as empresas aqui no Brasil? Olha, anteriormente se falava e não se cobrava. Hoje em dia vai se cobrar sem falar. Essa é a situação real. Se você quer ser um fornecedor para uma dessas grandes empresas aí multinacionais que estão envolvidas lá com principalmente Europa, né, Estados Unidos e União Europeia, enfim, você precisa se adequar. Exatamente. Ela é uma mudança irreversível. No momento em que você pega a Rede Brasil do Pacto Global, que é a terceira maior rede do mundo, agora está indo para a segunda, empresarial, que abraça uma causa e está mostrando ao mundo uma mudança cultural, significa, a mensagem é muito clara. Mundialmente, as grandes empresas precisam mostrar aos seus clientes
seus operadores essa responsabilidade na prática, que até então era muito teórica. Era muito na foto, né? Sim, Era sim. muito só para tirar foto, fazer bonito lá, porque eu já fui auditora, olha só por onde andei. E eu lembro muito bem disso, que quando a gente faz auditoria, a gente, né, o bom auditor é aquele que não vê só a foto. Ele vai lá e pergunta para as pessoas efetivamente o que aquilo está impactando a vida delas. E justamente eu pegava muitas coisas de que era só para foto. Eram ações esporádicas que era para dizer, ó, dei um check. Mas hoje não é só o check que a gente precisa. Antigamente esse termo era para inglês ver. Sim. Agora os ingleses estão olhando. Uhum. Significa que é uma situação bastante reversível para as grandes companhias, porque elas têm ações na bolsa, elas têm objetivos econômicos muito, muito claros e elas têm toda uma cadeia de produtividade porque elas não dominam todo o processo, até porque elas seriam ineficientes. Sim. E para elas serem eficientes, entre outras coisas, a governança, o social e o ambiental vai fazer parte, sim, cada vez mais. Vai ser inserido, vai ser um fator decisório. Por que eu compro esse produto e eu não compro esse produto? Então, Perfeito. cada vez mais, pelo menos, vou dar um exemplo. Uma companhia nos Estados Unidos que 25% de todo o consumo americano de iogurte é uma companhia que tem muita responsabilidade social e governança. Olha, e isso é necessário, porque senão ela não ficaria em pé, né? Exato. Visto que a gente passou durante a pandemia, nós temos dados aonde, e tem estudos já, que empresas que têm um processo de governança muito bem estabelecidos, baseados, claro, calcados junto com a tecnologia, eles têm um nível de resiliência muito maior, né? O que quer dizer isso? Que à medida que ela passa por uma crise, né? A resiliência é aquilo, a gente enverga, mas a gente volta, né? Então, assim, à medida que ela tem essa governança, as pessoas sabem o que fazer, como fazer e por que estão fazendo aquilo, não é? Por exemplo, esse caso dessa companhia, ela tem uma responsabilidade social e uma governança. E ao longo de 10 anos, ela conseguiu mostrar à sociedade que ela tinha isso, que ela é um mercado extremamente competitivo. Para você ter 25% de um consumo de um produto, realmente é sustentável a longo prazo. Vou dar um exemplo. Tem uma outra companhia na área de roupas e moda que ela tem uma grande dificuldade no mercado americano por não cuidar da cadeia produtiva. Uhum. Ela tem 250 mil seguidores nos Estados Unidos, que cada vez que ela lança um produto, eles espalham para o mercado, sabe, 250 mil pessoas falando mal de você, dizendo, olha, ela tem mão de obra escrava. Isso prejudica demais e isso não é mais admissível no momento que nós estamos falando de um pacto global, onde são inúmeras nações que estão ali comprometidas com uma agenda, né, e com objetivos bem claros e definidos de responsabilidade social, ambiental, né? Isso traz toda uma cadeia produtiva, o mercado consumidor, as ações no mercado, os investidores, os bancos que você precisa recorrer para ter capital de giro e, acima de tudo, o teu consumidor. Por que eu vou consumir esse produto e não esse? Também a tua cadeia fornecedora. Porque você vai... Antigamente você comprava um produto pelo preço. Sempre o menor preço. Exato, era assim. Não importa o que era. Eu sei, porque eu participei há 38 anos que eu participo de concorrência e tinha coisa que era de chorar. Porém, hoje em dia, tá bom, o preço tem que ser competitivo. Porém, a tua qualificação no ambiental, na governança e no social tem que ser verdadeira. Você que é um pequeno e médio empresário, o grande está preocupado porque ele tem uma concorrência também grande. Mas o pequeno, que ele depende desse fornecimento, se ele não tiver no nível dele, não adianta olhar e falar, essa grande empresa, eu quero ser igual a ela. Não, você não é ela.
Não tem como Exato. ser, mas tem algumas práticas que você consegue implementar, inclusive em pequenos negócios, né, João? Claro, pequenas ações mostram a grandeza do empresário e do ser humano. Cada Uhum, um tem uma capacidade de fazer. Não uhum, adianta você querer usar isso como marketing. Isso não é marketing. Porém, o marketing dele é natural, porque toda a cadeia consumidora do teu produto, do teu serviço, ela vai encontrar aquele que tem um diferencial. Ele não precisa dizer, estou resolvendo o problema do mundo. Não, eu estou buscando resolver problemas pontuais segundo a minha capacidade, porém dentro de princípios lógicos. Um deles, governança. Um deles, social. Um deles, ambiental. Então, tem exemplos muito interessantes que a gente pode até citar aqui, né, de pequenas empresas aonde elas passam, trocam o nível, vamos lá, até o tipo de combustível que ela está utilizando na sua operação, né, está muito em alta agora, placas solares. A gente sabe que placas solares, para nível industrial, ainda a tecnologia está em desenvolvimento, mas para algumas operações ela é completamente aplicável, né? Então, de forma talvez híbrida, né? Trocando combustíveis fósseis por energia limpa. Né? Então, hoje também está muito em alta a compra de energia limpa de consórcios, que está aí disponível até para a gente comprar em casa. E essa seria uma das ações que o empresário, então, ele poderia estar fazendo. Que outras ações você pode comentar para a gente que o empresário pode estar fazendo no seu dia a dia, de forma simples? primeiro, quando você fala na energia limpa, ela é a grande discussão do mundo, particularmente da Europa, em especial a Alemanha lidera isso mundialmente. Por quê? Porque sabe que é irreversível essa oportunidade e essa mudança que terá que ocorrer. E essa mudança para o Brasil é uma tremenda oportunidade, porque se é um país que tem capacidade da produção de energia limpa, é o Brasil. Em compensação, os empresários devem seguir essa oportunidade, mas cada um, na sua atividade, tem um processo de melhoria possível. Uhum. Antigamente, você descartava, por exemplo, todo o teu lixo, jogava no saco e vai lá para, né? Para sei lá onde, vai para a vala comum. Exato. Existem alguns países, particularmente, vou dar um exemplo da Itália, que é um país muito semelhante com o Brasil, né, como cultura. Aliás, 1/3 do Brasil são descendentes de italianos. Porém, em certas regiões na Itália hoje em dia, o teu lixo pessoal da tua casa já é obrigatório ser totalmente reciclável. Totalmente, você paga multas. Uhum. Isso quer dizer que aquilo que é um exemplo para o pessoal, você pode trazer para a tua pequena e média empresa. Você não precisa fazer marketing. Começa a reciclar, tem uma atitude de cidadania. No momento em que você estiver numa concorrência, qual é o teu diferencial? Eu tenho esse processo. Não é muito? Não. Mas eu já tenho uma atitude positiva há tanto tempo. Claro que o empresário é obrigado a checar, porque falar é uma coisa, escrever é outra e mostrar é outra, um pouco mais complicada. Mas no momento que ele perceber e conseguir comprovar o que você está dizendo, é um diferencial na tua preferência, ou vai ser um diferencial na tua preferência para você poder alçar melhores e mais negócios. Estou dando um exemplo, mas você tem inúmeros, né? Tem o social, né? Atitudes sociais de verdade. Você tem tantas situações que você pode voluntariamente fazer alguma coisa, financeiramente fazer outra. Cada um tem um dom e uma capacidade. Minha empresa vive um momento difícil. Bom, qual não vive nesse momento? Porém, algo você pode fazer. Existem ações e também entidades que estão dispostas a colaborar com as empresas, né? Visto que nós temos aí diversas entidades, inclusive em Dayatuba, nós temos várias que trabalham em prol da comunidade e que podem apoiar esses projetos, né? Exato, e comunidades boas que no fundo você vai perceber que está fazendo
algo para o teu negócio, governança social, ambiental, ESG, você também está fazendo ESG para você como empresário. Porque o ganho natural é aquele que naturalmente pode impactar a sociedade. É isso que a ESG está tentando mostrar às pessoas, tentando e vai mostrar, porque é uma situação irreversível, é mundial. É mundial. Isso me fez lembrar, nós estávamos dando consultoria esses tempos, alguns meses atrás, em uma empresa de Itu. E nessa empresa, nós trabalhamos principalmente a parte da governança. Mas veja como está sempre interligado. Você não tem como desligar o ESG. Uma coisa impacta a outra, né? Nós entramos lá para fazer melhoria e otimização de processos. Né? Simples assim, otimização de processos. Fomos lá trabalhando com tecnologia. O que isso impactou? Quando nós fizemos um diagnóstico, a gente detectou mais de 10 mil horas de ineficiência nessa empresa. Não resolvemos todas, mas começamos com algumas prioridades. Aquele relatório que você faz, né, diariamente, que você imprime. Eles tinham, para um relatório específico deles lá, eles tinham 3 pessoas trabalhando direto para um certo dado que eles tinham lá. Nós conseguimos automatizar esse ganho ali, dar ganho de produtividade para eles. O que nós fizemos? O que a empresa fez com essas 3 pessoas que não precisariam mais fazer isso? Ela colocou essas 3 pessoas em posições onde elas realmente começaram a agregar valor, elas começaram a pensar. Elas começaram a ter uma análise mais crítica sobre aqueles dados que elas trabalhavam, que antes elas começavam só a coletar o dado, a trabalhar o dado para passar para um relatório e imprimia esse relatório. E esse relatório era impresso. Então, gerava-se também ali no meio ambiente um problema com papel, né, com o uso de papel. Então, com essa automação, nós conseguimos tirar o papel, nós trouxemos para o mobile e ainda melhoramos a qualidade de vida daquelas 3 pessoas que estavam fazendo um trabalho rotineiro. E com isso elas não estavam felizes de trabalhar. E quantas vezes a gente não para olhar para a nossa equipe e ver o quão infelizes eles estão no trabalho que eles têm que fazer de forma rotineira e que eles poderiam estar agregando muito mais valor, né, para a empresa. A pessoa estar infeliz já é um prejuízo para o empresário. Você tem pessoas para trabalhar para você para serem produtivas. Quando você está, pelo menos, razoavelmente feliz, você é bem produtivo. Quando você se sente feliz, você é muito mais produtivo. Então, e também tirar o medo das pessoas, porque as pessoas estavam num processo com medo de poder mostrar que pode ser feito algo mais, perder o seu trabalho isso. E, ao mesmo tempo, elas estavam impactando negativamente. Quando você vai isso para dentro de uma companhia, essa também é uma parte social muito grande ligada à governança. Por quê? Porque tudo é custo. Você tem um negócio para ter resultados. E você não precisa ter resultado pelo volume de pessoas, mas pela alta performance dessas pessoas. Não que todas vão ter alta performance. Sim. Cada um da sua maneira. Mas você, como empresário, não souber aproveitar o que o funcionário pode aportar e dar a ele a oportunidade de trazer mais, seguramente ele tem ideias que normalmente você não tem. Ele está vivendo uma rotina que você não vive. Mas se você permite, insiste e transforma essa rotina numa rotina imutável, significa que o teu prazo de validade está cada dia menor. E você trouxe uma palavra que eu gosto muito de falar quando a gente fala de ESG, que é a palavra transformação. Essa palavra, eu acho que ela é emblemática no momento que a gente fala de ESG, porque é ela que vai fazer mudar, transformar mesmo a cultura da empresa, porque essa é uma mudança cultural, né, João? Sem dúvida. Uma coisa é você surfar com ondas maravilhosas. Outra coisa é você nadar contra a maré. Quando você tem
a prosperidade, o crescimento, você não para analisar. Quando você não tem as ondas e você tem uma corrente querendo levar você para o lado errado, você é obrigado a parar, pensar ou afundar. Reavaliar o que está sendo. E a gente teve uma grande oportunidade, né? Se a gente pensar nisso, se a gente pensar o que foi a pandemia, né, para muitas empresas que foram impactadas, tanto no seu modo de operar, de ter as pessoas presentes ou não, de até reavaliar seus custos, porque as suas vendas caíram ou inexistiram naquele momento, muitas empresas tiveram que passar por esse processo. Claro, é nesse momento em que você realmente olha e vê que não tem mais ondas e vê uma corrente muito forte no sentido contrário. Se você busca inovação, você automaticamente você vai abraçar a transformação. É hora que você analisa teu time, tua equipe, tuas oportunidades, teu negócio, o mercado. É hora que você avalia teus processos. É hora que você avalia o teu social, tua governança, teu ambiental e fala, pera, eu preciso, ou eu mudo, ou realmente eu vou ser levado por essa maré contrária. E quantas empresas acabaram, infelizmente, fechando as portas por deixar de olhar para esses pontos? Um monte. Infelizmente, vários, né? Um monte. Se você olha mundialmente falando, um monte. Localmente falando, basta dar uma volta na cidade ou em alguns escritórios, alguns prédios de escritório. Que ainda estão vazios. Pois é. E principalmente porque não é uma cidade em que o home office poderia ser a melhor das soluções, porque é uma cidade de fácil locomoção. Se você pega São Paulo, por exemplo, eu estou com praticamente 95% home office, porque eles não querem voltar, pedem para não voltar. Nós entendemos, 2 horas de trânsito. Mas quando você está numa cidade que 15 minutos você atravessa a cidade de um lado para o outro, aí você fala assim, bom, então não é um problema de saúde mobilidade, pública, de mobilidade, não é nada, ao contrário. Mas por que estão fechados os escritórios? Porque comércio foi fechado, porque muitos serviços foram fechados, porque a inovação e o processo e a transformação tem que ser um processo constante na cabeça do empresário. Ele tem que olhar o mundo. ESG é para ele olhar. E olha, nós tínhamos até uma brincadeira quando nossas mães iam nos corrigir. O gato subiu no telhado. Sim. Aí vinha a correção. Se você não conserta enquanto tem tempo. Então, lamentavelmente, o gato já está no telhado há um bom tempo. Então, você presta atenção, acorde. Não, insisto, cada um pode fazer algo. Empresário, isso não é uma coisa impossível, não. Você não está sendo chamado por algo impossível. Você pega uma grande empresa, ok, ela tem o tamanho dela, a responsabilidade ambiental, o social e a governança dela. Mas você pequeno, médio empresário, você tem também a sua. Então, não queira terceirizar aquilo que vai te dar como salvamento no teu negócio. Olha que importante isso. Não queira terceirizar aquilo que vai dar salvamento para o teu negócio. Você já começou a pensar em ESG aí para o teu negócio? Nós temos vários profissionais aqui em Indaiatuba, em São Paulo, no Brasil, que podem estar ajudando sobre o tema, né? Nós temos aí falando, quando a gente fala de ESG, a gente tem essa sigla unida, mas você pode, de certa forma, trabalhar segmentado, dependendo qual é o direcionamento, né? O foco da tua empresa. É claro que sempre que a gente tem uma visão mais holística sobre o tema, ele vai funcionar muito melhor. Porque quando a gente trabalha, geralmente, um dos aspectos, a gente olhando os outros, a gente vai impactar a vida das pessoas, vai impactar a parte financeira das empresas e também vai impactar a otimização de processos, a parte de governança e resultados muito melhores. Claro que é muito fácil pegar o E, o S ou o G e falar, estou fazendo esse. Mas quando você tem o conhecimento do todo, você já frisou muito bem. O conhecimento do todo faz com que esse é uma característica que eu posso assumir e vou seguir no meu
na minha condição, na condição da minha empresa. Esse daqui eu entendo, sei que vou impactar indiretamente essa situação, porque quando você faz uma coisa bem feita, ela tem impactos positivos e a sociedade sabe reconhecer, o mercado sabe reconhecer, o consumidor sabe reconhecer. Então, não fazer é que vai te deixar fora. E olha, pode parecer, aqui é um livro de 650 páginas, são mais de 60 autores, tem professores de universidades, o único cachorro vira-lata aí sou eu. Mas, imagina, João. Mas acima de tudo, importante é você dedicar um pouco de tempo e entender, e falar, e abraçar. Isso é o que eu posso, então faça. No que você pode. Não precisa inventar o mundo, não precisa querer abraçar o mundo. Não precisa reinventar a roda. Aí tem boas práticas disponíveis, né? Se você não sabe como fazer, dá uma pesquisada na internet, que algumas coisas já vão aparecer para você ter insights, né, de como implementar ou começar pelo menos a pensar no tema dentro da tua empresa, seja ela pequenininha, média, tá aí crescendo. Esse é o momento. Esse é o momento de dar uma olhada com carinho para o tema. Principalmente se você for pequena e média empresa, primeiro, o bom líder, ele puxa a fila. Daqui a pouco, teus funcionários já sabem, já ouviram falar, vão começar a pesquisar e falar, que bom, olha, é uma coisa que é simples para nós, mas o meu líder sequer se preocupa com isso. Você tem a dificuldade de substituir essa mão de obra, porque o interesse dele faz com que ele procure novas oportunidades e quem o reconhece e quem tem atitude realmente de governança, de ambiental e do social. Isso, empresário, está difícil mão de obra, está difícil qualificar a mão de obra, está muito fácil perder por uma situação simples. É satisfação, é o prazer de eu sentir feliz. Estamos falando de felicidade, sentir feliz porque a empresa que eu atuo, no nível que ela pode, ela realmente procura fazer algo e nós estamos fazendo um pouco, o que é muito para nós. Se cada um fizer um pouquinho, quando juntar tudo, é uma grande reviravolta. As pessoas tendem a achar que aquele pouquinho não faz diferença, mas quando eu faço um pouquinho, você faz um pouquinho, o vizinho ali do lado faz mais um pouquinho, a gente tem uma sociedade muito melhor. E é isso que eu fico muito feliz de estar em Indaiatuba, de ver a quantidade de empresas que estão trabalhando e já estão começando, pelo menos, a se preocupar com isso. Esses dias estávamos nós num evento e falávamos justamente com uma das grandes empresas aqui de Indaiatuba. E fiquei muito feliz em saber que eles são uma das primeiras empresas que trouxeram a ESG. João, que empresas hoje participam desse pacto que a gente pode falar, gente, está aqui do nosso lado, são os produtos que a gente consome, para que a gente possa dizer assim, ó, procurem, dá um Google nessas empresas aí para vocês verem o que elas estão fazendo. Olha, é muito simples. Vamos falar localmente. Perfeito. Catálogo das indústrias. Pegue o nome de 20 indústrias. Se 19 não tiver processos internos reais de ESG, pode me cobrar porque eu realmente das empresas, principalmente internacionais. Agora, pegue 20 das médias empresas. Uhum. Diria que se metade não estiver no mínimo preocupada e correndo atrás, eu também pode me cobrar porque ou seja, é uma sequência natural. Agora, eu, por exemplo, sou uma pequena empresa. Então, pegue 20, pelo menos se 5 não tiver se preocupando com governança, com ESG. Bom, eu sou um cara chato, eu já me preocupo com governança há muitos anos. Porém, não posso querer cobrar dos outros aquilo que eu não faço. Porém, você tem pelo menos 90% das grandes empresas, 50% das médias empresas com uma capacidade produtiva forte e você tem pelo menos 25% das pequenas empresas já sabendo que é irreversível. Ou seja, comece
a olhar e entender, buscar, não é sair daqui correndo, achar que vai fazer alguma coisa que vai resolver. E cuidado, as teorias do treinamento anual de meia hora com coquetel, isso, ao contrário, isso pode ser muito ruim para a tua reputação. Melhor dizer, não fiz do que enganei. Isso é a questão da transparência. É um dos valores de governança. Justamente. Quando a gente vai falar de governança, as empresas dizem assim, não, governança é algo para multinacional, não é para mim que sou pequenininho, né? E tem um entendimento muito equivocado do que é governança. O que exatamente esse termo ele define, digamos assim, qual é a grande diferença entre gestão, que eu faço a gestão da minha empresa, eu estou ali, sou pequenininho, né? Eu vejo as informações, o dado, o faturamento, eu sei quanto que eu tenho que pagar, quanto que eu tenho que receber. Qual é a diferença entre gestão e governança? Olha, governança, na cabeça das pessoas, está ligada a compliance, está ligada à corrupção. Porque é mais fácil dizer, olha, é uma multinacional, ela ganha muito dinheiro, não precisa. Eu sou pequeno, sou obrigado a fazer umas coisas aqui equivocadas para poder sobreviver, o que é uma grande falácia. Na realidade, governança é uma gestão qualificada para minimizar riscos. Risco, o empresário já corre sendo empresário. Agora, quando ele começa a ter atitudes equivocadas, conscientes, ele não está minimizando o risco, ele está ampliando o risco, ele está postergando o risco. É uma bomba relógio de efeito retardado. Vamos, trazer para o português bem claro do que a gente está falando. Sabe aquela venda que você fez sem emitir nota fiscal, que você pergunta lá no balcão, diz assim, você quer nota? Esse é uma atitude muito simples e equivocada de não governança. Exatamente. Se você não quer a nota fiscal para você, pegue a nota fiscal e ajude uma instituição que usa aquele imposto para crianças, para alimentação e para outras coisas. Sempre há uma possibilidade. Porém, no momento em que você quer vender sem a nota, quer comprar sem a nota, quer ter um benefício, qual é a diferença de um grande empresário com um grande ministro ou você com um cara no balcão? E aí não existe crime pequeno ou crime grande. Crime é crime. Crime é crime. E é aquela coisa quando a gente fala, né? Todo mundo fala muito de corrupção. Fala-se, abre a internet, tá todo mundo toda hora falando de corrupção, fala do dinheiro na cueca, do dinheiro nas malas, né, e dinheiro em qualquer outro lugar. Mas não se dá conta que o fato de você deixar de emitir uma nota fiscal, ela é uma forma de corrupção. Ela é uma corrupção. Porque é muito fácil apontar para você. Você estava com dinheiro na mala. Você guardou o dinheiro na cueca. É muito fácil, significa. Só que quando eu aponto para você, tem 3 dedos apontando para mim. Então, eu realmente sou uma pessoa íntegra. A minha atitude empresarial é íntegra. Não existe santo. Isso, mas, né? Não estamos aqui para pregar. Exatamente, mas como é que eu posso cobrar você que tinha uma mala com 50 milhões quando eu escondi 1 milhão na minha bolsa? Então, há que se ter noção do prazo de validade das coisas equivocadas. Eles têm um prazo. E cada vez mais o mundo se comunica com o mundo. E cada vez mais, não só o mundo se comunica com o mundo, mas as instituições governamentais, elas estão mais eficientes nesse cruzamento dessas informações, né? Há de se ver aí a Receita Federal se preparando muito fortemente para o cruzamento desses dados todos, que já faz com as notas fiscais, onde a gente coloca nosso CPF, né, onde ela sabe o que a gente compra, o que a gente consome, e até daqui um pouco o imposto de renda a gente não vai mais precisar fazê-lo, ele já vai vir pronto só para a gente conferir. Olha, eu vivi
um pouco a vida e me lembro que nas privatizações da área de telecomunicações, uma grande empresa trouxe muitos técnicos para o Brasil e um deles, que já tinha morado aqui, conversaram com os outros técnicos e disseram, nesse país, faz uma declaração aí que você ganha, sei lá, R$ 5.000, quando na realidade ele ganhava 50. Aí você vai embora, pega a tua certidão de imposto de renda que você pagou tudo certinho, e apresenta no teu país de origem, era um país europeu, dos sérios, e está tudo bem. E eu fui convidado para participar de uma reunião e muitos deles estavam chorando piedosamente. Por quê? A Receita Federal no Brasil, naquela época, pela primeira vez na história, compartilhou os dados com o país de origem. E eles receberam uma carta do governo, da Receita Federal daquele país, dizendo: você ganhou 50 e declarou 5. Naquele país, você tem que pagar a diferença dos 45, mais uma multa de 150%, mais juros e correção. Ou, quando você desembarcar aqui no teu país, você vai ser preso, que é um crime contra o Estado, e vai pagar os impostos aqui. Tudo que estou falando de 25, 30 anos atrás, nos processos que eram bem manuais, né? A gente preenchia ainda a declaração do imposto de renda à mão nessa época. Mas eu vou dar um exemplo de ontem. Ontem eu estava em São Paulo, numa reunião, e um amigo mostrou a postagem de um outro amigo, com uma amiga dele que estava na China, uma italiana, e ela fez uma postagem que ela tinha ido a primeira vez na China, ela viu uma China que ela não sabia, e ela fez uma postagem muito bonita elogiando a China num comparativo com a América, criticando a América. E ele mostrou para mim, eu falei, olha, cara, eu só posso falar sobre imigração. A possibilidade, ela é uma jovem advogada, tem 35 anos, eu falei, a possibilidade dela querer ir passear na América, porque o italiano não precisa de visto, ele tem aquela aplicação eletrônica, primeiro, de não aprovarem a aplicação eletrônica. Passou a ser grande. Segundo, ela chegar na fronteira e não entrar. Por quê? Porque ela está falando mal contra um país, contra um Estado. E se ela tiver dinheiro, e tiver um dinheiro aplicado naquele país de uma maneira não muito clara, seguramente daqui a pouco tempo o governo italiano vai chamar e falar: qual é a origem desse dinheiro? Porque a pior coisa que tem no mundo é você achar que o mundo está muito limitado àquele espaço que você tem. O mundo não é aquele espaço, o mundo é maior. Aliás, o pequeno, médio empresário, quando ele começa a pensar em internacionalizar, antes de mais nada, reveja seus processos. Essa é a grande dica. Quer internacionalizar? Olha para dentro de casa, porque lá fora você vai ser cobrado sobre as tuas ações, sobre os teus valores. E agora há pouco nós estávamos falando de cultura. E nada melhor do que define uma cultura de uma empresa do que os seus valores. E os valores não é só para estar lá no site, né, João? Transparência não é um valor para estar só lá, digamos, fazendo bonito. É algo para ser vivenciado realmente. Na prática, eu sempre fiz assim. Sempre fazia assim. Se eu quero continuar com o mesmo tempo que aqui cheguei, vou mudar meus processos, meus objetivos, vou me transformar para ganhar um novo fôlego por um tempo maior. Aquilo que você viveu, necessariamente, não vai te projetar para o futuro. Gente, e com isso, eu só tenho a dizer para vocês, fiquem no aguardo da reedição deste livro aqui, que vai ser lançado em dezembro. Quando ele estiver aqui, a gente coloca o link da onde que ele vai estar disponível, né, João? A gente acrescenta aqui embaixo o link da onde ele vai estar disponível para vocês poderem consumir esse livro. Ele traz muitas informações práticas de como você vai colocar o ESG em prática aí na sua empresa. Você, por acaso, ainda acha que ESG não é necessário? Então, esse episódio não foi para você. Não é? Porque aqui a gente está realmente trazendo essa comunicação, essa forma, esse entendimento de que ESG
veio para ficar e é algo sem volta, é um caminho sem volta. Eu concordo plenamente e insisto, desculpa a insistência, pare de pensar que vai ser a mesma coisa. Isso daqui não é um bicho de 7 cabeças, como nós ouvimos, eu ouvia quando era criança. Olha, bicho de 7 cabeças, não é possível. Não. Senhores, é possível? Sim. Ah, mas eu não tenho dinheiro para executar. Isso daqui é muito mais tempo, investimento e decisão do gestor. Da alta liderança. A grande desculpa é sempre, isso aqui vai me custar muito. Não. Primeiro, no momento que você toma consciência, você começa a olhar, a pesquisar, a se informar, tem tanta informação disponível, você vai entender que você está criando um fantasma ou uma desculpa para não abraçar. Para não fazer nada, né? Para enfrentar e não abraçar. Isso não é para enfrentar, isso é para abraçar. Se chegasse um cliente no teu negócio e falasse, vou comprar 50% de toda a tua produção, você ia enfrentar ou abraçar? Abraçar, né? Qual é a decisão mais sábia? Esse G é qualificação. É a transformação para uma melhor qualificação do teu negócio. E assim encerramos o podcast de hoje com essa fala emblemática do João Marques aqui, com essa contribuição valiosa hoje para a gente, falando e trazendo o tema de ESG. Quer saber um pouquinho mais? Então, entre em contato aqui conosco, a gente passa o contato do João, a gente passa o contato de outras pessoas que também estão trabalhando com o tema. Vai acompanhando que a gente vai falar muito mais, porque esse tema não é somente isso. A gente tem vários pequenos tópicos e vários pequenos temas aqui dentro de ESG que a gente vai trazer para você ao longo dos nossos episódios. E seguimos em frente. Acompanhe. Clica no sininho aqui embaixo para continuar acompanhando o Catálogo das Indústrias em Foco. Acessa o Catálogo das Indústrias. Se você ainda não tem o seu, olha só, que maravilha. Catálogo das Indústrias, você encontra todas as indústrias de Indaiatuba aqui dentro. Já acessou o aplicativo? Facilita ainda mais a sua vida. Acessa lá no Catálogo das Indústrias. .com.br que você vai ser conduzido para baixar o seu aplicativo. E nos vemos em breve. Até a próxima!